Não tive pra cá fugir, não. Fugir daquela cidade de merda. Mas eu vou falar isso mesmo? É a questão da violência no Rio, infelizmente. A gente vive um período muito desastroso na política e na cidade como um todo, no estado como um todo. Então eu comecei a pesquisar para onde eu podia ir, que me desse uma vida mais tranquila, que me desse uma qualidade de vida, na verdade, porque o Rio ele já não me proporcionava mais isso, em nenhum sentido. Eu não me sentia mais vivendo no Rio de Janeiro, eu me sentia sobrevivendo na cidade do Rio de Janeiro. William, sei lá, não parece ser só a polícia não, entendeu? Porque parece que uma pessoa tá aí. Ah, nada, meu Deus do céu! Meu Deus, Sofia, sai da Danilo, pelo amor de Deus! O Danilo, cadê o Danilo? Já chegou no serviço? Alô, moça, muito tiro aqui no terminal, pelo amor de Deus, gente! Meu Deus do céu, gente! Moça, aqui perto tem mais muito tiro, pelo amor de Deus! Meu Deus do terminal céu! de ônibus, moça, aqui. Eu tive muita sorte porque apesar de estudar aqui, eu não moro aqui. Eu moro em outra cidade próxima, chamada Faf. E lá é chamada Cidade dos Brasileiros. Muitos brasileiros portugueses, né, se tornaram brasileiros. Portugueses brasileiros hoje são brasileiros portugueses. Essa aqui é a porta da minha casa. Aqui estamos aqui. Chegamos aqui. Vou mostrar os quartos. Esse aqui é um corredor que tem um banheiro aqui. Aqui é um dos quartos que eu uso para colocar as roupas que são lavadas. Eu organizo direitinho. Aqui é a parte lateral do prédio, onde vocês podem ver uma praça onde tem um parking. Vou mostrar algumas fotos da minha família. Somos nós aqui em Porto de Galinhas. Antes da viagem para cá, passamos as férias lá. É minha filha Luísa, minha esposa Daniela. Essa aqui é a Luísa, na formatura dela. E aqui a turminha dela com a professora. Deixa eu mostrar aqui a melhor amiga dela, a Valentina. A minha vinda para cá está sendo uma descoberta, mas não foi em nenhum momento planejado. Eu optei por fazer um mestrado, né, dentro da minha área, da área que eu estou atuando hoje, que é o sistema de informação, desenvolvimento do sistema. A escolha da Uminho, Braga, na região de Braga, o Minho foi pelo curso. A Universidade do Minho me trouxe um plano de estudo muito interessante, adequado ao que eu pretendo no futuro aplicar. Essa história é engraçada, chamam aqui a faixa de pedestre de passadeira. Aqui não tem muito sinal de trânsito. Na passadeira, você atravessa. Tem gente que atravessa sem olhar, é incrível, mas eu faço aqui no Rio de Janeiro, olho para os dois lados. E na primeira semana eu parava. Só que na passadeira o trânsito é liberado para você. Quem tem que parar é o carro, não sou eu que tenho que parar. É muito engraçado porque até hoje, já tanto de me acostumar, eu paro. Mas não preciso, eu posso ir embora, sem olhar. Né? É obrigação do carro parar. Tem umas certas situações aí que até buzinam, ficam chateados se você atravessar e está aberto para os carros. Porque eu já levei uma buzinada já. E o cara, não olhas para onde anda?
Ai, pras puta que pariu. 2017 foi um grande ano para mim. Foi um ano que eu consegui tomar várias decisões e uma delas foi me demitir. Eu nunca havia perdido um emprego, nunca tinha me demitido, nunca tinha sido demitida em nenhum momento na minha carreira. Então isso para mim foi muito bom. Foi quando surgiu realmente o mestrado e eu falei assim, vou. E falei assim, porra, mas eu nunca saí do país para morar. Eu fiz intercâmbio, eu viajei, já viajei muito, mas nunca tinha saído para este desafio. Eu falei, opa, é isso. Eu acho que é isso que eu estou precisando. É esse desafio que vai me motivar. E aí foi quando eu decidi vir com o apoio da minha família, que isso foi fundamental. Bom dia. Esse é meu canto em Braga. Aqui é meu quarto. Tem muita bagunça. Aqui é meu closet. E tem um cantinho para as minhas roupas aqui. E aqui é minha cozinha. Tá bem organizadinho aqui, não tem bagunça. E aqui é minha sala, é onde eu fico. Geralmente, nessa época de estudo, eu só saio da mesa e vou pro sofá. Eu vou dormir no sofá. E nessa época, assim, porque eu termino realmente muito tarde de estudar. Aqui tá frio, acabou de amanhecer. É uma névoa. Aqui é a minha mesa que eu estudo e, óbvio, como. É a única mesa da casa e é que eu preciso ter, realmente. E é isso, eu vim me propor a fazer aqui e tô bem feliz. Quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, no domingo, dia 24 de setembro, o McDonald's me ligou às 8 horas da noite, eu não vou esquecer, marcando uma entrevista para quarta-feira, 3 dias depois de eu ter chegado, para um atendimento no McDonald's. Eu falei, beleza, vamos, né? Eu sou corajosa por fora, mas por dentro eu sou uma desgraça. Aí eu falei, cara, trabalhando no McDonald's fazendo o quê? Eu vou ter que lavar, vou ter que montar sanduíche, vou ter que vender. E aí, quando eu fui para a entrevista, o gerente, muito simpático, virou para mim e perguntou, tá, esse currículo imenso, vejo que você tem muita experiência e tal, mas por que o McDonald's? Eu falei, bom, primeiro que é uma marca que eu conheço desde criancinha, segundo, que eu sei que vocês não vão fazer, assim, uma empresa séria e tal, né, vai agir corretamente comigo, e terceiro, porque eu quero me desafiar mesmo, eu quero experimentar coisas novas. Você já fez sanduíche na sua vida? Eu falei, não. Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho aqui em Braga. Desculpa a cara que eu acabei de acordar. Aqui é a cozinha, o meu cantinho predileto, onde eu faço as minhas receitas. Já tem ali um cafezinho sendo feito. Já tem um bolinho no prato, porque carioca é assim, carioca tem sempre um café preto pronto e um bolinho para esperar alguém, não se sabe quem, porque a visita pode chegar de repente sem avisar, não sei como é que é aqui em Portugal, mas lá no Rio pelo menos é assim. Aqui o sofá, deste lado, um giro de 360 graus da minha escrivaninha com as minhas fotos da família. A gente sempre tem muita saudade, né? Aqui é bem pequeno, mas é bom, é só pra mim. Aqui então ficam as minhas coisinhas, bolsa, pertences, sacola do Pingo Doce. Praticamente uma bracarense, já tenho sacola do Pingo Doce. No Rio de Janeiro eu fazia um curso num bairro chamado Engenho Novo e eu morava em São Cristóvão. Então eu tinha que pegar um ônibus que na volta todo dia eu era assaltada pela mesma galera. Não só eu, todos os passageiros do ônibus eram assaltados pelos mesmos caras. Tanto que eu já levava comigo o dinheiro que eu ia dar para eles. Era um absurdo. Era o dinheiro da passagem e o dinheiro que eu ia dar para eles, que não podia ser menos de R$20.
Então aquilo já praticamente entrava no meu orçamento. E só que me trouxe um trauma muito grande. Foi difícil, mas enfim. Entrei e foi bem legal, porque foi o primeiro passeio que eu fiz aqui em Braga sozinha. Que eu fui conhecer Braga, foi meu primeiro passeio turístico e sozinha aqui em Braga. E eu decidi naquele dia que eu ia entrar num ônibus. E aí eu entrei e fiquei muito tensa, não foi fácil. Carioca, sabe como é que é, né? Vive no Rio de Janeiro. Viver naquele local lá nos trouxe além da saudade,